Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson dos Santos, eu sou psicólogo e também sou mestrando em Cognição e Neurociências, e nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre como definir o seu tema ou a sua pergunta de pesquisa. Vamos lá? Bem, para começar o vídeo, eu gostaria de falar que definir o tema da sua pesquisa e principalmente a pergunta da sua pesquisa é um dos passos mais importantes de qualquer pesquisa em qualquer área. Eu diria que você ter clareza em relação ao seu tema e a sua pergunta de pesquisa é o coração da sua pesquisa que vai bombear todos os nutrientes necessários para que você consiga desenvolver todas as outras etapas da sua pesquisa. Mas eu estou falando aqui em relação a tema, a pergunta, vamos fazer uma diferenciação entre essas questões? Acho que o primeiro ponto é que existe a área da pesquisa, né? A área seria em relação à sua área de atuação, ao seu campo de concentração mesmo, como por exemplo psicologia. Dentro da psicologia a gente tem diversas sub-áreas que fazem parte dessa área de conhecimento, como por exemplo psicologia cognitiva, psicologia social, entre outras. Cada uma dessas sub-áreas vão trabalhar com diversos temas que fazem parte dos temas de pesquisa daquela área. Então, por exemplo, digamos que a gente está considerando a sub-área da psicologia cognitiva. Um tema possível dentro dessa área seria o Vale da Estranheza. Porém, o Vale da Estranheza é um efeito mais amplo e dentro desse efeito a gente tem diversas perguntas que podem ser feitas. Como, por exemplo, eu poderia perguntar: será que aspectos raciais de expressões de faces humanas teriam efeito em relação ao Vale da Estranheza? Se você não sabe o que é o Vale da Estranheza, eu já fiz um vídeo falando sobre o Vale da Estranheza e esse vídeo vai estar aparecendo no card aqui em cima. Enfim, a partir disso a gente consegue ter uma ideia de que existem basicamente subníveis em relação a como você consegue definir o seu tema e também a sua pergunta de pesquisa. E essa hierarquia de informações ela acaba se ramificando cada vez mais, então a gente sai de um aspecto mais geral e a gente vai entrando cada vez mais em aspectos mais específicos. E o ponto mais específico são justamente as perguntas de pesquisa. Eu separei 4 pontos ou 4 passos aqui sobre como vocês podem conseguir definir o seu tema de pesquisa. Vamos lá começar com o primeiro então. Eu acho que um dos primeiros passos que você precisa dar é conhecer onde você está e qual caminhos que você pode seguir. Então, para isso, é interessante que você comece a conhecer quem são os orientadores que podem te orientar dentro da sua instituição e quais são os temas de pesquisa que eles estão trabalhando. Eu fiz um outro vídeo falando sobre como conseguir um bom orientador de pesquisa, onde eu especifico como vocês podem descobrir quem são as possíveis pessoas que podem te orientar dentro da sua instituição e como descobrir os temas de pesquisa que eles estão trabalhando. Esse vídeo também vai estar aparecendo aqui no card aqui em cima. Esse passo acaba sendo muito importante porque você consegue alinhar o seu tema de interesse com os temas que são trabalhados por um possível orientador. Você também pode seguir o caminho de trabalhar com um orientador que não tem domínio no seu tema de interesse, porém isso vai criar muito mais percalços e desafios durante todo o processo da pesquisa. Então, é desejável e é recomendado que você esteja alinhado com o tema de pesquisa de interesse tanto do seu orientador quanto o seu. O segundo ponto é justamente identificar dentro dessas possibilidades de orientação e temas de pesquisa da sua instituição quais são os temas que você tem um interesse pessoal. O processo de condução de uma pesquisa é um processo extremamente complexo e árduo, então é interessante que você trabalhe com temas que sejam interessantes para vocês e que tragam, de certa forma, um aspecto motivacional e de curiosidade para vocês que vocês consigam se manter engajados durante todo o processo. Acaba sendo muito mais desafiador você fazer uma pesquisa com um tema que você não tem interesse e que não te gera curiosidade. Pensando que você pode estar trabalhando no mestrado ou um doutorado que você vai dedicar de 2 a 4 anos para desenvolver esse tipo de pesquisa, é muito interessante de fato que você tenha uma motivação intrínseca ali para poder desenvolver essa pesquisa. Feito isso, talvez já seja interessante você entrar em contato com os possíveis orientadores para poder tratar sobre possíveis interesses de parcerias no futuro. E aí entra o terceiro ponto que pode ser feito junto com o seu possível orientador, que é justamente avaliar a viabilidade da condução daquela pesquisa naquela instituição. Então, nesse passo, você precisa considerar a viabilidade de condução da sua pesquisa tanto em infraestrutura quanto em logística. Será que a sua instituição consegue comportar esse tipo de pesquisa? Então, para isso, você vai precisar considerar os espaços físicos, laboratório, equipamentos, tudo que vai ser necessário para você conduzir a sua pesquisa. Isso precisa ser feito considerando a modalidade de pesquisa que você vai ingressar. Por exemplo, o PIBIC ele tem duração de 1 ano, o mestrado ele tem duração de 2 anos, o doutorado ele tem duração de 4 anos. Durante esse período, você também vai ter que realizar disciplinas, estágios, entre outras coisas. Será que o tempo que você tem disponível em cada uma dessas modalidades é o suficiente para você poder realizar esse tipo de pesquisa? Eu também já fiz um vídeo falando sobre modalidade de pesquisa tanto na graduação quanto na pós-graduação. O link dos vídeos vai estar aparecendo nos cards e também vão estar na descrição. E o quarto e último ponto que eu também considero mais importante é você conhecer a literatura do tema que você tem interesse em investigar. Conhecer a literatura em relação ao seu tema de pesquisa é muito importante para você ter uma maior contextualização em relação àquele tema e também que você consiga extrair perguntas mais relevantes em relação àquela área de pesquisa. Muitas pessoas simplesmente seguem o seu interesse pessoal e a partir do tema que ela tem interesse, ela elabora uma pergunta que ela considera pertinente. Porém, esse processo ele precisa ser feito levando em consideração o que foi levantado e o que já foi produzido dentro da literatura.
O que vai fazer que você consiga levantar uma pergunta relevante e interessante da sua pesquisa é justamente considerar todos os estudos que foram feitos anteriormente a ela. E isso é feito a partir de uma revisão de literatura, onde você vai sistematizar alguns tipos de informações. Fazendo uma leitura em relação à literatura dessa área, você vai começar a ter uma compreensão muito maior em relação àquela área. Isso vai possibilitar que você consiga encontrar pontos de limitação em relação àquela área de pesquisa, perguntas que estão em aberto dentro daquela área e pontos que podem ser explorados em pesquisas futuras. Além disso, também você pode considerar algumas estratégias para poder elaborar essa pergunta de pesquisa, como por exemplo, considerar na sua pergunta questões de mudanças sociais e tecnológicas. Você pode estar focado em resolver algum problema social, ou você pode simplesmente tentar entender a relação entre algumas variáveis que não foram exploradas em estudos anteriores, entre diversas outras estratégias que você pode traçar. Eu falo sobre alguma dessas estratégias no meu livro chamado Pesquisa em Psicologia Experimental, um guia introdutório. Nesse livro, eu abordo diversos pontos que são interessantes para você poder desenvolver uma pesquisa. Ele é muito focado dentro da psicologia experimental, mas se você for de outra área, como ciências humanas, acaba que tem muita relação ali na forma como são conduzidas as pesquisas, então também você pode aproveitar bastante. O link do livro vai estar na descrição desse vídeo. Enfim, tudo isso é muito importante de forma geral para você conseguir desenvolver um bom tema de pesquisa e uma boa pergunta de pesquisa. E seguindo esses passos, principalmente o passo 4, você vai ter um aumento de chance significativa de ter sua pesquisa publicada em um periódico científico, levando em consideração a contribuição do seu estudo para o desenvolvimento da área em si. Então foi isso, eu trouxe 4 dicas ou 4 pontos aqui para vocês poderem considerar na hora de poder definir o seu tema de pesquisa, a sua pergunta de pesquisa. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para todo mundo que assistiu, valeu, falou e até mais!